Vai começar o Papo Pachola. Valeu. Vai começar o Papo Pachola. É isso aí. Vai começar o Papo Pachola. Alô? Agora sim, ajeitando aqui os volumes sempre para deixar agradável para essa nossa audiência importante, essa audiência querida que nos acompanha aqui na Rádio Pachola. Tô subindo os volumes todos, tô baixando um pouquinho a trilha para ficar bem legal, porque agora sim estamos chegando 8 horas 1 minuto, dia 21 de janeiro de 2022. Está começando o Papo Pachola de número 2533 ao vivo. Nós estamos ao vivo no nosso canal do YouTube Rádio Pachola. Você pode ativar as notificações, já chega deixando o like, já te inscreve no canal também, que é extremamente importante. E é preciso estar inscrito no canal para poder comentar aqui no chat do YouTube também. Estamos ao vivo na rede social azul, aquela que não pode ser nomeada porque a plataforma do YouTube não gosta muito, mas nós estamos ao vivo lá também. E estamos ao vivo no aplicativo Rádio Pachola. Você pode baixar no Google Store para o seu Android. E se você não tem Android, se você tem iPhone, você pode entrar em radiopachola.net no seu Safari, tá certo? Estamos também no Twitter e no Instagram com o @Rádio Pachola. Mas você pode também, além de seguir o @Rádio Pachola, seguir o @ de todos que vão participar desse Papo Pachola de hoje. Está comigo Fatile, está comigo Gui na atividade. Daqui a pouquinho eu vou falar com eles, vou apresentar quem está na nossa mesa. E eu sou o Luiz Felipe Macedo, eu sou o @LZF Macedo. Você pode me seguir lá nas minhas redes sociais. Eu estou no Twitter e estou também no Instagram. E estou ancorando o Papo Pachola durante as férias do meu querido amigo Passarinho. Antes de mais nada, já quero deixar um abraço especial aqui, ó, pro Flávio Roberto do Prado, pro L de Libertário, pro Gabriel Fleck, Lucas Bressan, Elisandro Maculão, Samuel Werner Magro, Lucas GTR, toda essa galera está conosco. Muito obrigado por estarem aqui na Rádio Pachola, vocês são muito importantes. Já deixa um recado especial. Você pode ser membro aqui da Rádio Pachola, você pode ser membro Gauchão, Copa do Brasil, Libertadores, são muitas vantagens, é muito legal e cada vez mais a gente quer dar vantagens para aqueles que estão conosco aqui na Rádio Pachola. A gente quer valorizar vocês tanto quanto vocês nos valorizam, então muito obrigado por estarem aqui. Sejam membros da Rádio Pachola, e membros Libertadores levam o boné da Rádio Pachola na faixa. E se tu quiser comprar esse boné, é R$50 lá no site. Mas por que gastar R$50 no site se você pode, por R$29,90, ser membro Libertadores e já ganhar o boné? Então vale muito a pena, seja membro aqui da Rádio Pachola. E antes da gente passar para os destaques do programa, antes de eu falar dos apoiadores, eu quero dar as boas-vindas pro pessoal da mesa, começando por Fabiola Tille. Fabiola, sextou. Finalmente, né? Ontem era 10 da noite e já tava falando sextou. Então na quinta, mas tudo bem. Segunda live do dia, né, professor? A gente mandou uma live hoje pros membros e depois abriu ao público. Não sei como ficou essa situação, mas eu tava totalmente doente da cabeça e eu Foi uma acho live muito divertida. Foi muito divertida. Eu acho que agora, nesta noite, não vai ser muito diferente. Quero dar as boas-vindas pro Gui, né? Eu já conheço o Gui há mais tempo. Conheci o Gui num jogo muito interessante. Depois a gente pode contar a história, porque foi realmente bastante divertido. Mas, que tu tá bem-vindo aqui. Sempre que tu quiser vir, é só bater na porta. E vamos para esse papo, né, que vai ser muito legal. Inclusive, boa noite para a audiência, né? Jamais esqueceria da audiência. Perfeito. E hoje temos duas polêmicas. Posso chamar de duas polêmicas, né, professor? Sim, duas polêmicas. Ambos assuntos, não tem muito assunto, mas os dois assuntos que tem vão render bastante coisas a serem faladas, a serem debatidas aqui no papo. Então vamos que vamos. É isso aí, tem mais gente chegando por aqui, 75 likes nesse momento, 100 pessoas simultaneamente. Eu preciso que você deixe o like na transmissão. Por quê? Porque quanto mais você interage nos comentários, quanto mais você deixa o like, mais a plataforma vai vendo que o nosso conteúdo é relevante e envia para mais pessoas. Então é extremamente importante que você faça isso, não te custa absolutamente nada, mas nos ajuda demais aqui no nosso trabalho. Um abraço especial para a Leila, que é a nossa membra também, o Lucas Bressan tá aqui, o Anselmo da Silva Campos, Vinícius Rosa, o Gabriel Fleck tá falando representa o Gauchão Gui. E agora sim, sem mais demoras, eu quero dar as boas-vindas pro nosso querido membro Gauchão, o Gui na atividade, ele que está sempre interagindo conosco no chat aqui do YouTube. Gui, satisfação te receber aqui, coisa boa que tu tá aqui, cara. Muito boa noite. Boa noite, professor. Salve, salve, Pacholada.
É um prazer aqui, é uma honra. Eu adoro essa rádio, né? Sempre participo de todos os programas, do Redação, do Papo, da Jornada Esportiva. Então, agradeço ao Mário Godoy, agradeço a todos vocês, a Fábio, por estar dando essa oportunidade. E estou aqui representando, então, como o amigo Gabriel aí falou, o Grupo Gauchão, né? Que é uma honra também fazer parte. Obrigado, prof. Ah, que bom, cara. A gente realmente fica muito feliz. Só para explicar para nossa audiência, tá? Normalmente, nas sextas-feiras, tem um membro Libertadores participando aqui do Papo Pachola, mas participa via Meet. Aí o que eu fiz, tá? O passarinho tá de férias, aí eu meio que assumi aqui e eu sou metido pra caramba. Daí eu cheguei e já falei, em vez de fazer via Meet, vamos convidar os membros pra virem aqui na Rádio Pachola. O gerente enlouqueceu. E o gerente enlouqueceu. E aí, em vez de ser apenas os membros Libertadores, abrir também pro Gauchão e pra Copa do Brasil, pelo menos essas 2 próximas semanas, será dessa forma. Hoje foi o Gui na atividade. Se você é membro aqui da Rádio Pachola e mora aqui nas redondezas de Porto Alegre, fique atento que segunda-feira eu vou lançar novamente os passos, né, para poder participar do próximo papo na sexta-feira também, presencial aqui na rádio. A gente fica muito feliz de poder valorizar a nossa audiência tanto quanto vocês nos valorizam. Eu nunca vou cansar de dizer isso, vocês são extremamente importantes para nós, tá certo? Repito, importante você deixar o like aqui na nossa transmissão. Já estamos quase batendo a marca de 100 likes, a nossa meta é 500. Hoje vai dar pra bater essa meta, conto demais com vocês, tá certo? E agora, sem mais demoras, 8 horas 6 minutos, fiz o protocolo inicial, o micro protocolo inicial, de uma forma mais rápida pra gente poder falar logo dos destaques, e eu vou deixar os 2 destaques pra ti, Fabiola. Então fiquem agora com os destaques do Papo Pachola. Não dá pra fugir disso, Fabiola. Sim. Grêmio e Douglas Costa. Fim do casamento. Douglas Costa se despede do Grêmio. Ele tem o título, né, professor? É. Mas hoje aconteceu o que já era muito esperado. E quem tava acompanhando o Papo Pachola nas últimas semanas até ouviu muito a respeito disso. E também sobre a questão do posicionamento do Douglas Costa no Instagram, que foi com certeza uma grande polêmica e talvez tenha sido um dos motivos para ele não estar mais no Grêmio, será? Depois eu vou explicar. Perfeito. E também tem esse destaque aqui, quando eu olhei, eu vou confessar pra vocês que eu dei uma gargalhada aqui, cara. O professor riu muito. Eu dei uma risada, mas é uma risada de nervoso, assim, de meu Deus, essa coisa não vai pra frente, Fabiola. Sim. Jean-Pierre. Travou a negociação do Jean-Pierre com o clube turco. Porque o Giresunspor entendeu que um pedido do Grêmio estaria fora da realidade e eu vou explicar logo mais. Perfeito. E pra hoje, são esses 2 destaques apenas. Essa trilha latina é muito legal, né? Tu gosta, né? Eu gosto dessa trilha, cara. A Legal. trilha é muito divertida. Se bater 500 likes, tu vai dançar essa trilha. Vou. Não. Vamos pilhar aí, pessoal, no chat. Vamos lá. Vamos Isso aí. vamos pilhar. 500 aí. likes, ele faz a dancinha latina. Vou fazer ela... Vai sim, tu acabou Boa. de falar que vai. Perfeito. Tu sabe o que me faria dançar essa dancinha latina aí? O quê? Se eu recebesse um sempre em casa. Quer comprar tua bebida preferida de maneira rápida, com economia, Ele é frete bom, grátis, eu gosto de comercial. sem taxas e cancelamento de graça? Chegou sempre em casa, o mais novo clube de assinatura da Ambev. Aqui embaixo tem um link especial da parceria com a Rádio Pachola, onde tu vai ganhar R$80 parcelado em 4 vezes de 20 para usar em produtos do site. E tem muita promoção rolando. Clica aqui no link da descrição e aproveita, exclusivo para as regiões metropolitanas de Porto Alegre e de São Paulo. Também está conosco Estúdio F. Cansado de pagar caro pela conta de energia da sua casa, do seu escritório ou do seu comércio? Deixa o Sol pagar a sua conta de luz. Entre em contato com o nosso time que vamos preparar um estudo gratuito e personalizado que cabe no seu bolso. WhatsApp 51 3072 1589. 51 3072 1589. Visite nosso site e conheça nosso trabalho. Estúdio F e ffi.com.br. DNA Gaúcho, solarizando o Brasil. Banrisul, se o IPVA de 2022 está atrapalhando seu sono, conte com o Banrisul para dormir melhor. Você pode parcelar o IPVA em até 12 vezes e ainda conta com taxas reduzidas. Para facilitar, você escolhe por onde quer contratar. Banrisul Digital, Home Banking ou Caixa Eletrônico. Com o Banrisul você começa o ano dormindo com mais tranquilidade. Acesse banrisul.com.br/IPVA e saiba mais. Está conosco também KTO.com. Te instala para dar uma brincada e fazer os teus palpites. Quer saber mais? Chama lá no Insta da @KTO_Brasil.
E aí você pode usar o promo code PACHOLA, vai ganhar 20% em cima do seu primeiro depósito. Então se tu botar R$100 no teu primeiro depósito, vai ter R$120 pra poder brincar. Se tu botar R$50, vai ter R$60 pra poder brincar ali, palpitar bastante, vale muito, muito a pena. E Hub 23 Food Hall, o primeiro food hall de Canoas, seguindo todos os protocolos de segurança, como distanciamento das mesas, álcool em gel, capacidade reduzida. O Hub 23 é um lugar muito massa pra você tomar uma cervejinha e curtir uma gastronomia muito legal, com marcas tradicionais. Pra saber mais, vai lá no Instagram e segue @Hub23 Food Hall. Lá tem Maria Coxinha, tem Cachorro do Bigode e tem Mr. X. Mr. X esse que a Fabiola Tilly comeu hoje de tarde, né? No lanche. Não. De foi que era um- teu Mr. X hoje, ô Fabiola? Hoje foi um X-salada, né? Eu tô tentando equilibrar a dieta, então eu acabei pedindo Tá. um X-salada. Tá assim, aham. Uma coquinha zero. Perfeito. E Seguinte. o teu? O meu? É? O meu foi de 4 queijos. E tu gostou? Mas muito bom. Que legal, fico feliz pelo amigo. É isso aí. Seguinte, a gente tem muita coisa pra falar de Grêmio. Hoje temos o Gui Natividade aqui, que é o nosso membro gauchão também, pra conversar, pra opinar, pra dar a visão dele sobre essa situação toda do Grêmio. Mas a gente já vai de largada, então, falar do assunto principal. Não dá pra fugir do assunto principal. Fabiola, por favor, o que aconteceu hoje, Grêmio e Douglas Vou Costa? primeiro informar, tá? Ontem à noite o Grêmio chegou a um acordo de rescisão de contrato com o empresário do jogador Douglas Costa. Ele foi avisado ainda durante a noite e se retirou da concentração de pré-temporada do Grêmio, né? Pra quem não sabe, o elenco do Grêmio desde a semana passada está concentrado no Hotel Deville. O Grêmio rescindiu o contrato com o Douglas Costa e conseguiu economizar mais de 30 milhões, professor. Eu explico por quê. O Grêmio fez uma rescisão de contrato que vai de 7 a 8 milhões em 48 vezes, com 1 ano de carência, ou seja, só a partir da próxima temporada o contrato de rescisão vai estar sendo pago pela direção do Grêmio. Ou seja, economizou mais de 30 milhões nessa brincadeira. Meu Deus do céu. Que situação, hein? Que situação. Tu esperava que fosse ter esse término dessa Sim. forma, Fabiola? Sim. Por quê? Esperava? Esperava, e até quando no dia que o Douglas Costa publica a nota dele no Instagram, quem tava aqui no papo ouviu eu falando. Eu falei, tá muito estranha essa nota. Não é normal ele pedir desculpa, sentar o pau na direção e dizer que fica apesar de qualquer coisa. E eu realmente já tava esperando, até porque dias após, o nosso dirigente, inclusive, fala em rede nacional que a nota do Douglas Costa talvez tenha sido equivocada porque ainda tinham conversas em andamento, né? Então ele estava falando que ele ficava, mas na verdade a situação ela estava totalmente aberta ainda para a direção gremista e por isso que acabou pegando a direção de surpresa, professor. Então já é uma série de acontecimentos que, na minha visão, moldavam para uma forçação de barra do Douglas Costa para com a direção gremista. E quando eu falo isso, eu não tô querendo falar e não tô querendo excluir a culpa da direção. Porque é como eu falei hoje na live pros membros, eu acho que tem culpa por todos os lados. Sim. Só que é fato uma coisa. A primeira proposta da direção do Grêmio era reduzir o salário do Douglas Costa. E eles só chegaram numa rescisão de contrato porque o Douglas Costa não aceitou reduzir o salário dele. Logo, a nota que ele fala em que ele fica independente de qualquer coisa não é verídica, sabe? Segundo ponto que eu quero ressaltar aqui. Eu acho que a direção do Grêmio deveria abrir uma coletiva de imprensa, ou nem precisa ser coletiva de imprensa, onde a gente faz as perguntas, mas pelo menos abrir um espaço para explicar o que aconteceu durante a negociação e os principais motivos. Não foi só financeiro, a gente sabe que havia um desgaste entre as partes, o Douglas Costa deixou isso muito explícito na nota dele, então eu acho que cabe sim a direção do Grêmio. Segundo fato, o Douglas Costa fala na nota dele que tem erros da direção e que em um segundo momento ele vai explicar enfim, ele fala que é papo para segundo momento. Eu acho que chegou esse segundo momento. Ele tá saindo do clube, não adianta ele querer falar daqui 2-3 anos. Eu acho que é o momento dele falar. Perfeito. Antes até de passar a bola pro Gui Natividade, que eu quero toda a tua opinião sobre isso também, sem papas na língua, tá? Não precisa te segurar também, eu quero bem ouvir a tua opinião. A única questão pra mim que eu falei até hoje mais cedo na live que a gente fez exclusiva pros membros, né? É que essa situação com o Douglas Costa, pra mim, ela simboliza uma coisa muito pesada. Ela é hoje, o dia de hoje, pra mim, acho que pros gremistas, ela representa um pouco de luto, assim. E por que eu tô sendo pesado nessa minha compreensão? Não é por sentir falta do Douglas Costa. Porque eu fiquei muito feliz quando o Douglas Costa veio, mas eu vi um Douglas Costa 2021 muito pouco efetivo, né?
Um Douglas Costa que fez 3 gols, 2 assistências em 28 jogos. Então é um cara que poderia ter feito muito mais. Aí a gente pode conversar sobre... mas fazia tempo que ele não tinha tanta sequência de jogos. O Douglas Costa nunca foi um artilheiro. O Douglas Costa estava se adaptando. Esse ano ia ser o ano que ele ia explodir no Grêmio, que ele ia ajudar um monte. A gente pode acreditar nisso tudo, a gente pode conversar sobre isso, tá? Não tem problema nenhum. Só que eu, enquanto gremista, tinha muita pressa. O Douglas Costa não conseguiu me ajudar no ano passado. Inclusive, a gente foi rebaixado, né? Nada pode ser pior para um time do tamanho do Grêmio do que ser rebaixado. E eu precisava do Douglas Costa no ano passado. Ele não esteve lá, ele não conseguiu ajudar e sempre tinha uma polêmica extra-campo, sempre tinha uma incomodação, uma chatice. Então, toda a passagem do Douglas Costa pelo Grêmio foi uma passagem chata. Foi uma passagem que a gente estava esperando que ele fosse comer a bola, que ele fosse, sabe, ser o grande craque que ele pode ser, mas que, na verdade, só frustrou o torcedor gremista, do início ao fim, dá pra dizer, sabe? Se esperava demais, não tivemos esse retorno. E agora temos essa cisão, então, com o Douglas Costa, em que o Grêmio ainda vai ter que pagar bastante, a gente já sabia disso, e tudo fica comprometido. E por que daí eu comecei essa minha microtese falando sobre o quanto esse dia tem que ser um dia de luto, assim, pra nós? Porque o romântico que há em mim em relação ao futebol, ele fica muito abalado quando uma coisa como essa acontece. Porque quando o Douglas Costa vem, eu comprei muito o discurso do gremista. Eu comprei muito o discurso do estou abrindo mão de coisas porque eu amo o meu Grêmio, porque eu estou vindo, porque eu vou vir no meu auge, porque eu quero estar na Copa do Mundo de 2022 e quero dar título pro Grêmio. Eu comprei isso. Eu vi um cara que foi formado no Grêmio, que jogou pouco aqui, que foi pra fora, fez nome e que quis voltar. Que teve vontade de voltar. E essa volta dele foi uma bagunça. Essa volta dele foi uma frustração. E o romântico que existe dentro de mim, o apaixonado por futebol, ficou muito abalado com isso, sabe? Ficou muito triste com isso. Aí a gente pode olhar pro outro lado e pensar, Jeromel e Kahneman ficaram até aqui, apesar de tudo, estão aqui até agora, no esforço. Cara, Jeromel e Kahneman são ídolos. Pra mim, talvez a maior dupla de zaga da história do Grêmio. Só que, mesmo fazendo esse balanço e olhando positivamente pra um Jeromel e pra um Kahneman, pra esse exemplo, mas olhando, por exemplo, do Douglas Costa ser um cara formado aqui e que acontece tudo que aconteceu, não tem como eu não ficar triste. Não tem como eu não ficar chateado com isso tudo, sabe? Então, eu, particularmente, fiquei extremamente abalado com essa situação toda. Oi? Fiquei extremamente abalado com essa situação toda, mas se resolveu e agora, vida que segue. Bola pra frente. Vamos ver o Grêmio se erguer agora. Com ou sem Douglas Costa, o Grêmio é muito maior, o Grêmio tem que fazer um ano exemplar agora. Pelo menos essa é a minha opinião, só quis expressar um pouco antes, porque agora eu quero ouvir muito do Gui na atividade sobre essa situação do Douglas Costa. Por favor, Gui. Bom, prof, eu queria antes só um minutinho, uns 2 segundos, só pra mandar uns abraços. Por favor, um cara, beijo. manda lá. Queria mandar pra minha mãe, primeiramente, e era em atividade. Pro meu pai, Jerônimo Machaga, apesar de ser colorado, mandar um abraço pra ele. E principalmente pro Samuel Werner Magro, que tá aqui no chat, o Muca de São Léo, que o cara que graças a ele eu me tornei gremista, que me levou no Olímpico pela primeira vez, em 2009, num jogo que foi Grêmio 4-1 contra o Atlético Mineiro. A gente foi na geral, aí fiz 4 avalanche e... Aí legal, cara. vocês entendem, Aí não só tem quem é como, aí gremista se entende entregou. esse sentimento, né? Sim, com certeza. Bom, então começando a falar de Douglas Costa, cara, Fábio e professor, eu acho que é um divórcio, vamos dizer assim, que eu já esperava e que eu queria muito. Porque estava sendo um desgaste muito para a instituição, para o Grêmio. Não estava fazendo bem para o Grêmio. Quando o Douglas Costa veio em 2021, a gente tinha aquela esperança que ele fosse fargar e que fosse levar o time nas costas. Né? Que ele ia fazer gols, que ele ia nos levar a títulos. E ele decepcionou. Ele é uma decepção. É como a gente fala, o Crocodilo, é uma decepção. Sim. Né? Mas eu digo que ele não queria sair dele só por isso. Porque o Grêmio já insistiu muito em jogadores que não contribuíram e que não tinham qualidade. Isso a gente viu com o André, a gente viu com o Cassiano, a gente viu com vários jogadores. Com o Alisson, quando já tinha passado o tempo. Então, eu acho que numa Série B dava para insistir. Só que o Douglas Costa não é só que ele jogou mal, que não contribuiu. Foi a polêmica fora de campo, foi a questão do casamento, foi a questão de mandar a torcida calar a boca. Um cara que se diz gremista e mais gremista do que os outros, fazer aquilo ali, pra mim, é imperdoável. E o clube não teria como arcar com um custo desse na situação que a gente se enfiou, então... Lamento o que aconteceu, assim, desejo sorte ao Douglas Costa, assim, mas fora do Grêmio, bem longe daqui. Tá muito complicada essa situação toda, né, cara? Mas agora se resolveu, agora a gente já sabe que não vai contar mais com ele.
E aí, não querendo cozinhar essa história com o Douglas Costa, agora pensando no futuro do Grêmio, quem é que vem pro lugar dele? Quem é que vai jogar? Tu tem a informação do que vinha treinando de titular, né, Fábio? Sim, Informação do Pfeiffer, né? Informação do Pfeiffer, eu vou trazer aqui esse time que vinha treinando. Por quê? Porque era um time que era muito dependente do Douglas Costa e vocês vão entender por que agora. Tá, Gabriel Grando, Orejuela, Jeromel, Bruno Alves, Diogo Barbosa, Thiago Santos, o Lucas Silva, o Douglas Costa, Campazio Ferreira e no comando de ataque o Diego Souza. E agora, que né, na verdade esse time foi treinado ontem à tarde em treino coletivo. Aí foi o último treino do Douglas Costa e a partir de hoje o Mancini começa a desenhar alternativas. Uma alternativa é o Janderson. Eu até tenho a lista aqui, professor, que tu me pediu. Por favor. De jogadores que podem Antes de começar a live aqui, pessoal, só pra explicar, eu pedi pra Fábio assim, Fábio, anota pra gente as opções que o Grêmio tem de ataque, porque a gente vai começar agora a tentar entender o que o Mancini pode fazer também, né? Sim. O que dá pra fazer ali, né? Tá, então pra substituir o Douglas Costa no plantel hoje, nós temos o Janderson, que foi contratado recentemente, o Rildo, que retornou do Brasil de Pelotas, o Gui Azevedo, que retorna do Coxa, e aí temos o Vini Paulista, o Wesley, o Emerson e o Rubens, que subiram da base gremista. Até a semana passada, a gente acabou presenciando a lesão do Jonathan Robert. Sim. A primeira solução do Grêmio, que passava pela cabeça do Grêmio, era realmente ir no mercado. Pô, perdemos o Jonathan Robert, que vinha numa crescente. No final da temporada passada ele vinha bem, ele tinha tudo pra deslanchar nessa temporada. Perdemos ele, então vamos pro mercado. Só que depois, analisando o plantel, a direção gremista entendeu que a base era o suficiente e desistiram de ir no mercado. Agora, o Douglas Costa sai, e eu, sendo bem sincera, acho que no final de semana passada a direção gremista já tinha uma noção de que talvez o Douglas Costa não ficasse, mas o Douglas Costa sai neste momento e a direção gremista se mantém convicta na base do Grêmio. Então a expectativa é de que para os próximos dias não chegue nenhum reforço para suprir o Douglas Costa. Primeiro, a gente avalia a base do Grêmio nos primeiros jogos do Gauchão e depois a gente vê se eles têm a real condição de suprir o Douglas Costa ou não. Claro, a gente fala suprir, mas a gente sabe que não vai chegar no nível do Douglas Costa. Claro. Apesar dos pesares, a gente sabe que não vai ter jogador no elenco do Grêmio que vai suprir. E se o Grêmio mudar de ideia e decidir ir pro mercado, a gente sabe que na direção gremista não vai atrás de um reforço que chegue aos pés do Douglas Costa. Isso é fato. Mas até o momento, a ideia é apostar na base, nesses jogadores que eu acabei de citar. Eu quero muito que a galera que tá no chat ali do YouTube coloque os nomes das preferências também de substitutos ali. Eu sei que tá surgindo alguma coisa. O L de Libertário gostaria de ver o Campaz, por exemplo, um pouco mais à frente. O Kakashi, o Rei, tá dizendo que o Gui Azevedo é fraco. O que eu quero de vocês é que vocês coloquem as opções que vocês acham também que seriam ideais para substituírem o Douglas Costa, tá? Mas eu quero perguntar pro Gui se o nosso elenco é suficiente, se a gurizada é suficiente para poder suprir essa falta que vai fazer tanto o Jonathan Robert quanto o Douglas Costa. Eu não iria pro mercado. Eu acho que o Grêmio teria que contratar mais um centroavante, tá? Tirar o Churin, mais um centroavante ali junto com o Diego Souza e mais um zagueiro. Acho que seriam as duas posições. Acho que ponta a gente tem bastante. A gente tem o Elias, a gente tem o Gui Azevedo, a gente tem o Janderson, a gente tem outros guri da base que podem assumir. Eu iria com Elias e Ferreira, por enquanto. O Elias, tu botaria na ponta ali. Só pra explicar também pra nossa audiência, o Elias, por muito tempo na base, ele foi ponta, né? Ele, na verdade, sempre treinou como ponta, só que ele se tornou centroavante porque o Grêmio vinha com muitos pontas de destaque. Na época tinha o Cebolinha, tinha o PP, o Ferreira. Então o próprio Elias via que estava muito atrás na fila. E aí ele se transformou em centroavante e foi um belíssimo centroavante, inclusive sendo artilheiro do Grêmio no Brasileirão de Aspirantes do ano passado, né? Então não é nenhum absurdo pensar no Elias na ponta. Mas tu concordaria com isso, Fabiola, de colocar o Elias ali naquela posição, por exemplo? Não concordaria. Eu até acho que... Claro, tem toda essa questão que tu falou ali, que o Elias acabava perdendo destaque porque a gente estava conseguindo produzir muitos pontas. Só que a comissão técnica da base, ela deslocou o Elias pro comando de ataque muito pelas funções dele, muito pelas características, Cara muito forte, do Elias. A imposição física, a movimentação dentro da área, o posicionamento dentro da área, o poder de finalização que o Elias tem. Então eles acabaram moldando o Elias para ser centroavante.
Eu não faria esse deslocamento mais uma vez na carreira do guri. Eu deixaria ele se aperfeiçoar no que ele realmente é bom. Ele é bom de ponta, sim, ele é bom de ponta. Só que ele também, ele é melhor na centroavança. E eu acho que ele merece a sequência ali. Concordo com o Gui quando o Gui fala que a gente tem que negociar o Churin. Eu acho que o Churin é um jogador que acaba sobrando no elenco do Grêmio e que daí ali vai fácil o quê? 200 mil. Então faz o De manejo. salário? Eu tô Acho que é chutando. mais. Piorou a situação. Se então, tinha o de Churin tá informação. recebendo mais, O piorou. Churin tinha recebido uma proposta do São Lourenço. Do São Lourenço. Sim. E o que travou foi o alto salário do Churin, que ele tá ganhando em cerca aí de 400 O mil. Grêmio inflacionou o mercado. Piorou então. É. É. Então a gente poderia fazer um manejo, negociar o Churin. Que se bem que o jogador também não quer sair, né? Ele já demonstrou em várias oportunidades que ele realmente quer ficar pra ajudar o Grêmio. Só que às vezes é uma questão de alguém pegar no ombro do Churin e falar: meu, tu não vai ter espaço. Não deu certo. Vai pro clube que tu era ídolo, por exemplo, que o seu Portinho tava de olho nele também não faz muito tempo. A gente poderia fazer um manejo desse valor e colocar num ponta de qualidade. Porque, claro, se tu quer gol, tu vai ter que investir. Só que tu Sim. encontra no mercado ponta por 400 mil. Essa aí do salário do Churin me pegou desprevenida total aqui, professor. Eu achei que ele ganhava uns 250, sabe? Não, Mas ele não, ganha bem. 400, pô, então tu pode, sabe, se fazer de uns jogadores pra poder voltar ao mercado. Porque quando o Grêmio fala que tem um orçamento limitado, eu não duvido nada. Muito pelo contrário, eu concordo. O Grêmio tem um elenco. Tem Que o Grêmio gasta mal. O problema é Mas esse, aí que cara. tá, o que eu É estou isso que falando. irrita o torcedor. O torcedor fica enlouquecido com isso, porque quando tu ouve qualquer dirigente do Grêmio dizendo nós não temos orçamento para X, tu olha e pensa, óbvio que tem. O problema é que tu vai ficar 3 anos pagando o Alisson agora, mais 4 anos pagando o Douglas Costa agora. Então são uns gastos muito chatos, assim, sabe? A gente terminou de pagar, eu falei hoje de tarde, isso é um absurdo, desculpa te interromper, mas só pra fazer o adendo. A gente terminou de pagar o Thiago Neves em agosto do ano passado. Exato. E é exatamente isso que permeou aquela polêmica do refeitório, dos funcionários do refeitório. Aí é que tá o ponto. Porque a questão é a seguinte, tá? E até vou repetir um pouco. A gente já esperou um pouco dessa discussão, mas só pra eu vocês não entenderem, superei, tá? eu não superei. Quando surgiu aquele negócio de que os funcionários do Grêmio não vão poder mais comer no refeitório e tal, o que a gente tem que entender é, numa empresa normal, eu sei que acontece isso de tu pagar o VT e aí tu não vai dar o refeitório pro cara. Eu sei que é normal isso. Não tem nenhum mistério em relação a isso. Numa empresa normal, se tu tá dando o VT, o vale alimentação pro teu funcionário, se tu tá dando vale alimentação pro teu funcionário, tu não tem obrigação de dar o refeitório ainda pra ele. É lei. Eu não sei, tem- eu entendo isso. A questão é o Grêmio justificar fazer isso por não ter dinheiro, sendo que gasta 400 mil com o salário do Turim. Aí tu vai me desculpar, como é que eu não vou ficar chateado com isso? Como é que eu não vou ficar indignado? Eu entendo as coisas, eu entendo. A questão é, poxa, a justificativa que o Grêmio dá são justificativas que parece que tira o torcedor pra bobo, assim, sabe? Que a gente fica, pô, tu vai me dizer que tu não tem dinheiro agora pra ir no mercado, mas tu tem dinheiro pra ficar pagando 4 anos de Douglas Costa, 4 anos de Alisson, mais salário de não sei quem, mais salário daquilo, mas é claro que o Grêmio tem. O problema é, onde está colocando esse dinheiro é muito mal pensado, é muito mal planejado. É isso que irrita o torcedor. Só antes de passar a bola de volta pra vocês aí, cara, o Henrique Raul colocou R$5 pra gente de superchat. Quem quiser botar o superchat pra nós, fica à vontade também, tá? Inclusive, se vocês quiserem, se vocês tiverem alguma empresa e quiserem anunciar aqui na Rádio Pachola, podem entrar em contato com o comercial aqui da rádio, que a gente vai ficar muito feliz em conversar com vocês, tá? E o Henrique Raul coloca R$5 de superchat e diz: com a saída do DC, dá pra de fato tentar um 4-4-2, com Campas quase como um ponta-direita, revezando durante o jogo com as subidas do Orejuela. Abraço. O que tu pensa sobre isso, Gui? Tu gostaria de um 4-4-2, do Campas jogando mais aberto e tal? Cara, qual é a minha tese que eu defendo? Quais as competições que a gente tem esse ano? Qual que a gente quer esse ano? Não, que a gente tem esse que a ano. gente tem é Gauchão, Copa do Brasil. Copa do e Brasil Série é B. a Série B. Qual é a minha tese, então? Eu não sou de defender agora um esquema tático. Acho que a gente precisa pescar muita coisa ainda nesse time. Pescar os guri que vêm da base, pescar os novos que chegaram. Tu usa o gauchão como um laboratório pros guris. Tu começa o gauchão com a base. E não é na terceira rodada que tu vai com o time principal. Não, a partir larga, tu vai no Grenal, tu começa a botar um pouco mais o time. Mas antes, tu usa o gauchão pra teste. Tu vai pescando a base, tu vai fazendo um time misto, tu vai colocando os caras mais cascudos, os caras que estão chegando, e tu vai montando um time. Se ganhar, ganhou. Se não ganhar, azar. Gauchão é pra ganhar.
É isso que o Grêmio não tá vendo. O Grêmio tá se iludindo com o gauchão faz anos. Né? Isso é verdade. Isso é gauchão, é Grenal. E achando que tá bom. E isso deu que a gente tá na Série B. Hoje a gente tá na Série B, se iludindo com o gauchão e Grenal. Então, o gauchão, depois, a partir de 2020, depois que a gente já ganhou e acabou com aquele jejum de 8 anos sem gauchão em 18 e 19, era pra base, era pra pescar. Pescava os guri pra usar na temporada. A Copa do Brasil. Copa do Brasil, não é pra, a gente não pode pensar em título esse ano. A gente quer chegar... O Grêmio tá mal nas contas. Vai ser um ano que vai ficar muito ruim pro Grêmio por causa da Série B. Tenta chegar umas oitavas, umas quartas de final e vai cascando enquanto isso, aquelas primeira, segunda fase, vai cascando os guri, vai cascando um time misto, vai cascando o esquema. E tu vai chegar, vê se chega lá pra conseguir uma grana boa. O foco é a Série B, e eu defendo que o Grêmio tem que ser campeão da Série B. Eu só sei que o Grêmio subir campeão. Porque seria um fiasco o Grêmio subir atrás de outro time, de um CSA da vida. Então, eu quero o Grêmio campeão. Perfeito. Opa. Ei, vocês estão me ouvindo? Não consigo me ouvir. Oi? Tô com um probleminha aqui no meu fonezinho. Aqui, agora foi. Bah, deu um problema na mesa. É o cabo que não funciona. A câmera que podia ser melhor. Câmera que podia ser melhor. Ainda com limitações técnicas. Ainda com limitações técnicas. Seja membro aqui da Rádio Pachola pra nos ajudar. Ô, professor, eu paguei o cafezinho do passarinho pra ajudar, hein? Pagou. É verdade. Valeu, meu querido. Ajuda muito. Cara, o pior é que pra fazer funcionar o microfone eu só dei um tapinha assim na mesa agora. Aquele tapinha de lei, né? É. Mas é o seguinte, tem uma coisa que me incomoda muito nesses pensamentos sobre os campeonatos que a gente disputa, que, por exemplo, o gauchão, tá? O gauchão, a gente sempre diz que é pra teste, a gente coloca isso que é pra teste, mas a partir do momento que a gente testa e der errado e o Grêmio perde, A gente fica pé. fim do mundo, todo mundo fica indignadíssimo. E eu acho que isso, querendo ou não, entra também na direção. Que a direção, ela pensa assim, ó, a gente pode testar, mas se a gente não ganhar, os caras vão chiar lá, então a gente tem que ir às ganhas pra esse gauchão, temos que ir às ganhas pra Copa do Brasil. E aí o Grêmio meio que se embola nesses planejamentos, porque o Grêmio não tem, talvez, elenco pra ganhar tudo que tá disputando, assim como não tinha em outras épocas também, sabe? E aí o próprio Renato, na época, ele dizia, não, o Grêmio tem muitas competições e tal, estamos jogando todas. Mas a gente sabia que não tava jogando todas. Que o Grêmio tava indo pra Libertadores com o time titular e jogando o Campeonato Brasileiro com o time reserva na segunda rodada. A gente sabia disso. Só que é esse o meu ponto, assim, que às vezes a gente se incomoda e diz assim, ó, não, é pra testar, não vamos se estressar se não ganhar. Mas se o Grêmio perde, parece fim do mundo. E se perde pro rival, se incomoda, aí já era. assim, sabe? E aí parece que o planejamento embola. Não sei se tu pensa um pouco assim também. A torcida ela tem uma impaciência muito grande com os guri da base. Ela acha que os guri vão entrar e tem que resolver, que é o Grêmio, é a camisa. Mas acho que em gauchão, a torcida tem que ter um pouco mais de paciência, né? Os guri estão começando, os guri estão chegando em outros níveis, né? Mesmo sendo o gauchão um nível mais baixo do que as outras competições, como é que tu tá jogando com um cara profissional, Mas é mais cara pegado, experiente, né? claro. Então tu tem que ter uma paciência com os guri. E eu até vi um comentário aqui do Ricardo Rodrigues, que ele tava falando sobre não pode perder Grenal ou deixar eles ganhar. Não, isso aí eu concordo. Tu não vai entregar também se chegar numa final, num Grenal, coisa, não vai entregar. Eu tô falando no início, tô colocando os guri, dar uma rodagem, começar a pescar. Eu tenho aqui até o planejamento. Por favor. Eu vou pegar aqui no Instagram da Rádio Pachola o planejamento que o Grêmio tem pra essas rodadas iniciais do gauchão. Eu quero ver se A você certeza concorda. que a gente tem é que as duas primeiras rodadas são com o time de transição. E aí na terceira rodada entra o profissional ali contra o São José na arena. Só que eu acho que joga só esse e depois volta a transição de novo, né? Daí Como joga é que é? contra o Guarani também, tá? Ah, boa. Vou pegar a ordem. Caxias e Brasil de Pelotas vai ser a transição. Aí pegamos o São José e o Guarani utilizando o principal. Tadinho do São José. Aí pega o Aimoré com a transição, o Juventude com o principal, o União com transição e a partir da 8ª rodada é força máxima. Força máxima. Daí, né, se força máxima, começar, pegar os guris que deram certo no transição ali nesse início, incorporar de vez no elenco, e aí começar os testes de vez com o que nós teremos de time ideal, é isso? É porque não adianta também tu pegar e fazer essa mescla nos jogos que eu particularmente concordo, porque não adianta usar os 4 primeiros
os 8 primeiros a transição e daí ir pro 9º querendo utilizar o elenco principal, porque o elenco principal precisa pegar entrosamento, é um elenco novo, que não jogou junto ainda, e precisa pegar ritmo. Então eu concordo muito com essa mescla que o Grêmio tá fazendo no planejamento, tá? Só que a questão também é essa que o professor falou. Se tem um guri que deu certo nesses jogos em que atuou, coloca eles pra jogar com um profissional já no próximo jogo, entendeu? Pra ele pegar também o ritmo, porque também não adianta a gente pegar e se iludir com um outro jogo. Tem que colocar os caras pra jogar. Não é deixar jogar 1 ou 2 jogos, ele jogou bem, arquivar e depois querer largar ele na Série B do nada, sabe? Diz quantos jogos são na primeira fase? Na primeira fase são quantos jogos, professor? São 11? 11? São O 11 Grenal é são na... 12 jogos. É, vai até O Grenal é dia 26 de Em qual fevereiro. rodada? 9? Por aí, acho que é. Não, acho que não. Sim, chegou. o Grenal é na nona. Na nona? então O Grenal é na nona. Eu não colocaria o principal já na terceira. Eu deixaria a transição até ali quarto ou quinto. Depois eu colocaria um time misto. Eu faria uma boa pré-temporada. Deixaria o principal fazer uma boa pré-temporada antes, que a gente já não teve nos outros anos. Claro. E depois começaria a mesclar. E aí testar um estilo de jogo. Esse ano aí que a gente vai ter uns 30 dias aí de pré-temporada, que o Wagner fechar Mancini vai 30. ter. O Heverson Pimentel até deu uma entrevista dizendo que é importantíssimo ter esse espaço. Inclusive, deixar um abraço especial pro Cauã Kelvin e pro Rildo, que estão de aniversário hoje. Os dois, tá? E aí os dois, o Cauã Kelvin, não sei se vai ser aproveitado de alguma forma, não subiu ainda, mas é um cara de muito talento, tá fazendo 17 anos agora, e o Rildo é uma grande esperança também que o Grêmio tem agora de ver nesse início de gauchão, pra ver se vai ser aproveitado. Ele foi bem no Brasil de Pelotas, tá? O que eu posso falar é que no Brasil de Pelotas ele foi bem. Cara, agora o Grêmio é outra coisa. A única questão, e aí, de outra coisa que tu tá dizendo, Fábio, um cara que eu defendo demais, tá? É o Pedro Lucas. Pedro Lucas é um cara que eu preciso ver jogando no profissional e tô ansiosíssimo pra ver no transição nesse início de gauchão, tá? O problema é o seguinte, o Pedro Lucas vai bem no transição. Eu preciso, obrigatoriamente, ver ele com os profissionais. Eu preciso ver, porque uma coisa é ele jogar com os caras que ele tá acostumado a jogar. Outra coisa é ele encaixar no time do Grêmio, que é o time quente, que é o time do profissional em si, sabe? E mesmo que o Pedro Lucas não vá tão bem no transição, ainda assim eu vou querer ver ele no time quente, nos profissionais e tal, que é o time que vai disputar as coisas grandes desse ano. Eu preciso ver o Pedro Lucas jogar. A questão é o quanto esses caras vão ter essa oportunidade depois, quando o profissional aparecer ali a partir dessa 8ª rodada. Eu fico muito nessa confusão de como vai ser essa gestão de elenco, porque me parece que o elenco do Grêmio... O Grêmio não sei se está fazendo uma boa avaliação. Não sei, porque os guris eles não estão vindo pra compor elenco porque eles... parece que por merecimento. Parece que eles estão vindo pra compor elenco porque o Grêmio, como não vai no mercado, bota os guris ali e deixa eles ali. Mas eu acho que a gente até conversou ontem sobre isso, eu não sei se o Gui concorda, mas a visão que eu tenho da utilização da base é mais a necessidade e não a convicção que eles vão ter na peça. Que vai Isso é ser péssimo, utilizada. né? Isso é horrível, sabe? E outra situação que às vezes acaba aparecendo é que a direção gremista ela tá um pouco acomodada com a situação da Série B. Eu não sei se eles têm um pensamento que é mais fácil, que precisa menos peças, quando na verdade é o contrário. Porque a gente vai fazer jornadas extensas para poder ir jogar, a gente vai pegar gramados horríveis, a gente joga contra adversários que de todas as formas possíveis vão tentar ganhar do Grêmio, porque o Grêmio é sim o time a ser batido esse ano na Série B, e me parece que eles não estão tendo a real percepção da situação. Tanto é que a gente tá com quantos jogadores agora com a saída do Douglas Costa? 29? 28? Eu não tenho esse número certinho. E daí eles vão agregando os jogadores da base, mas até que ponto os jogadores da base não vão sentir a pressão? Porque ano passado a gente viu vários jogadores da base, por vezes, perdendo a confiança da torcida porque acabavam sentindo a pressão, que é algo totalmente normal, porque não tem experiência alguma. E aí eles eram colocados em finais de Copa do Mundo, porque toda a rodada pro Grêmio ano passado foi uma final de Copa do Mundo. Aí saíam chorando de campo, metade da torcida perdia a confiança. Metade da torcida queria fora. Eu não sei até que ponto a gente não vai acabar vendo essa história se repetir nesse ano. Tu realmente acredita na utilização da base, Gui? Eu acho que precisa de um teste, sim. Eu vejo que na direção do Grêmio falta muita avaliação de futebol, falta muito planejamento. A direção está acomodada faz anos, não é de agora. Então, eu acho que também tem uma necessidade muito grande da base. Né? O Grêmio não vai muito no mercado, tem guris bons, mas tem que ser lapidado. Hein? Qual desses guris que tu vê da base tu apostaria assim que vai dar certo? Bom, Pedro Lucas, como tu falou mesmo.
Acho que o Vini Paulista. Pode ser um guri bom também. O Vini Paulista, tu apostaria, tipo, na KTO? Talvez. Então, Talvez. KTO.com, te registra lá pra dar uma brincada e fazer os teus palpites. Quer saber mais? Chama lá no Insta da @KTO_Brasil. Tu pode usar o promo code PACHOLA pra ganhar 20% em cima do teu primeiro depósito. Botou R$100, vai ter 120 pra palpitar bastante lá e fazer como Gui na atividade, apostar no Vini Paulista, palpitar que ele vai dar certo no Grêmio aí também. Tá conosco também o Hub23 Food Hall, primeiro food hall de Canoas. É só seguir lá no Instagram, @Hub23 Food Hall. Lá tem Maria Coxinha, Cachorro do Bigode, Mr. X. Também se o IPVA de 2022 está atrapalhando seu sono, conte com o Banrisul para dormir melhor. Você pode parcelar o IPVA até 12 vezes e ainda conta com taxas reduzidas. É só entrar em banrisul.com.br/IPVA. Também está conosco o Estúdio F, DNA Gaúcho Solarizando o Brasil. Estúdio F, EFFI.com.br. E quer comprar tua bebida preferida de maneira rápida, com economia, frete grátis, sem taxas e cancelamento de graça? Chegou a Sempre em Casa, o mais novo clube de assinatura da Ambev, e aqui na descrição tem o link da parceria entre Rádio Pachola e Sempre em Casa. Vale muito a pena dar essa moral aí pros nossos patrocinadores, tá certo? E olha só, Gui, eu quero aproveitar também para te fazer uma pergunta. O time base do Grêmio, que a Fábio trouxe, que também o Rafael Pfeiffer trouxe, tem o Gabriel Grando, Orejuela, Jeromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa. O Thiago Santos, Lucas Silva, aí alguém no lugar do Douglas Costa, Campas, Ferreira e Diego Souza. Eu quero saber, tu faria alguma alteração nesse time? Tu tem algum jogador aqui que tu não gosta muito, que tu faria e tu colocaria outro no lugar? Não sei, entre Lucas Silva, talvez ele mesmo ou o Vidiaçante, ali na segunda volância. Benítez, que falou, né? O Benítez, aham. Sim, Benítez no meio, manteria. Cara, agora... Não, perdão, Benítez não, Campas, tá? Não, colocaria Benítez, Isso. Benítez centralizado. E, cara, eu colocaria o Elias mesmo. O Elias já falou que gostaria de jogar de ponta, que ele prefere jogar de ponta. E um cara que velocidade, como ele tem, eu acho que renderia melhor na ponta. Aí que eu comprar com o centroavante pra disputar a posição ali com o Diego Souza. Uhum. Cara, eu acho que é Ferreira e Elias ali, o Gui Azevedo ali de opção, que eu gostei muito do futebol que ele apresentou agora no ano passado ali, que é o iniciozinho. Eu gosto de começar a pensar assim, o que daria pra fazer. O que tu faria nesse time aí, Fabiola? Cara, eu acho que como o Grêmio não vai pro mercado, eu acho que cai de maduro aquilo que a gente já falou desde o ano passado, né? Pior que é real. Quando a gente tinha mais peças e mais pontas, a gente já falava sobre isso. Agora Sim. que a gente não tem ponta pra lançar, eu acho que cai de maduro pro Mancini. E eu acho que é uma alternativa fácil, claro. É uma alternativa fácil, desde que bem treinada, porque a gente sabe que mudar de esquema necessita muito tempo de treinamento. Tu sabe que a mudança de esquema no ano passado, pra mim, era uma necessidade, porque o Grêmio parecia muito fácil de marcar. Tava muito Sim. manjado, assim, sabe? E agora me parece uma necessidade por Há mais falta de tempo peça. já, né? Há mais tempo já, desde o Claro, Renato. claro. E aí agora me parece muito mais por uma... É que na época do Renato a gente tinha um Everton Cebolinha que jogava a bola nele e ele dava certo igual. Que levava Tava o fácil. time nas costas Mas na uma reta jogada final ali manjada- antes dele sair. Uma jogada manjada Tava demais. manjadaço igual, só que o Cebolinha era outro nível. Ele realmente conseguia, ele ia pra cima e azar do zagueiro. Mas, professor, era justamente isso que a gente esperava do Douglas Costa no passado. É. Pararam pra pensar que era exatamente isso. E o Douglas Costa, convenhamos, é mais jogador que o Cebolinha. Só que o Cebolinha conseguiu fazer uma coisa que o Douglas Costa não conseguiu, que foi chamar a responsabilidade pra si. É. Essa Aí eu vi mudança... muita gente falando hoje no Twitter, desculpa, vou até puxar uma Vai outra lá, pauta, falando agora com o Douglas Costa, sem o Douglas Costa a gente não sobe. Tá, mas como assim? Ele não foi capaz de fazer mais de 3 gols na temporada, ele deu 2 assistências. Ele não foi capaz de nos deixar na Série A, ele não foi capaz de bater no peito e assumir a responsabilidade. E ainda chegou no último jogo do ano, a noite mais dolorosa pra todo gremista, dando tchauzinho. Ele é tão gremista que ele não foi capaz de fingir uma lágrima saindo do campo. Ele foi fazer festa com o Campas até amanhecer. Agora eu lembrei disso, eu fiquei indignada também. Mas pelo amor de Deus, sabe? Eu não consigo ver essa necessidade toda que a gente... Ia ser um poço de futebol, ia ser um poço de qualidade. Se ele quisesse jogar, óbvio que seria, mas ele não queria. Ele não queria nem numa situação confortável de Série A, imagina uma Série B, tendo que jogar contra Tombense. Não ia, não adianta, não ia. Eu acho que é uma indignação muito justa essa tua, Fábio, muito sincera da tua parte. Tem a sua verdade, porque realmente foi uma situação muito dolorosa pra todos nós. E o Douglas Costa, assim, ó, eu boto fé no futebol do Douglas Costa, tá? Porque alguns vão dizer, mas é que o ano passado foi de adaptação, esse ano ele ia gastar, esse ano ele ia ser diferencial. Até boto fé, não tem mistério nenhum, porque Mas o Douglas é o Costa sim. tinha capacidade pra isso.
É um C, né? É um grande C. Mas, cara, ele tem capacidade pra isso. A questão é, quando eu mais precisei dele, ele não esteve lá. No ano passado, quando eu precisava que ele chamasse a responsabilidade, sempre tinha uma encheção de saco em relação ao Douglas Costa. Pra mim, ele sobraria na B, né? Ele, Diego Souza, Ferreira. Só que o problema não é o Douglas Costa não ter jogado em 2021. O problema é o extra-campo. O problema é o quanto ele ganha. Foi o que ele fez, aquilo ali. Isso é que pesou muito, né? É muita polêmica. O Douglas Costa era mais notícia fora de campo do que dentro. Era toda hora festa de casamento. Era letrinha em rede social. Sabe mais uma pessoa que é mais notícia fora do que dentro de campo? Sim. Fabiola, fala pra gente um pouquinho sobre a situação envolvendo Jean-Pierre, por favor, que é a outra pauta do programa. Seguinte, travou 8 horas, 45 minutos, 206 likes, quase 300 pessoas com a gente. Deixa o like na transmissão, nos ajuda demais. Vai, Fabi. A negociação com o Giresunspor travou, pessoal. Eu vou explicar por quê. Porque o time turco não aceitou alguns detalhes dos moldes propostos pelo Grêmio. Qual seria esse negócio? O Giresunspor, Tem problema. entendeu que o clube gaúcho não teria necessidade de pedir uma ingerência em uma próxima negociação, caso o time turco exerça a opção de compra. A gente ficou uns 30 minutos aqui batendo cabeça para entender o que o Grêmio estava pedindo. Mas, ao que parece, o Grêmio queria ter a opção de opinar no futuro do jogador depois que o clube turco já estivesse adquirido os direitos econômicos do jogador, que, estipulado em contrato, seria uma compra de 3 milhões para o clube turco, professor. Só para explicar para nossa audiência, então, o que aconteceu, tá? A gente tava olhando aqui a pauta para poder fazer o programa, tava olhando as notícias, e aí eu olhei e a manchete da GZH era: após exigência do Grêmio, negociação de Jean-Pierre para time turco trava. Eu olhei essa manchete e falei, não é possível, cara. De novo, cara. O professor não. ria. Eu dei muita risada, mas era uma risada de não é possível, sabe? Não era uma risada de alegria, era uma risada de, não sei, de fiquei assim, perplexo, sabe? Eu já falei, é a minha opinião. E aí a gente foi olhar a notícia, então, e aí o que acontece? O time turco, o Giresunspor, não gostou que o Grêmio quis colocar uma cláusula ali no contrato que envolve a compra do time turco, né? A compra do GPR. O que acontece, tá? O clube gaúcho quer ter ingerência em uma próxima negociação caso o time turco exerça a opção de compra. Ou seja, o GPR tá indo por empréstimo. Aí ele joga bem. Os turcos vão lá e vou pagar o GPR. Comprei o GPR pra mim. Comprou. O GPR segue jogando na Turquia. Aí eles pensam, vou vender o GPR. Nessa próxima venda, o Grêmio quer opinar. O Grêmio quer ver. Por quê? Porque o Grêmio tem uma porcentagem por ser clube formador também. Entendeu? Então o Grêmio quer opinar sobre a próxima venda a partir da compra do time turco. É um negócio que não tem assim, ó... Deixa o guri de uma vez, cara. A única coisa que eu penso é deixa ele ir, cara. A sensação que fica são duas. Uma, a direção do Grêmio ama muito o GPR, não tá aceitando que acabou. É um fato. E o segundo fato é que eles querem tentar tirar o máximo de dinheiro que eles puderem. Tanto é que eles querem se meter na próxima negociação. Porque o Grêmio tem, né, como tu falou, a situação de ser o clube formador, então ele ganha uma porcentagem. Então eles querem lucrar o máximo que eles puderem e a partir disso eles vão ter que palpitar. Tipo assim, se o GPR, se o time turco quiser vender o GPR, daí tem 3 times interessados. O time turco quer vender pro time A e o Grêmio quer que venda pro time C. E o Grêmio quer se meter. Dinheiro. Porque quer mais dinheiro. Cara, é um negócio que é só pra incomodar. Pelo menos, eu sei, gente. Tem uma questão ali contratual, tem uma questão de querer ganhar dinheiro. Eu entendo. Só que na situação que nós temos o GPR hoje, pelo menos essa é a minha opinião, o GPR não vai ser aproveitado no Grêmio. O GPR já saturou, cara. Ele precisa ser feliz em outro lugar. A torcida do Grêmio já não tem mais paciência com esse jogador. Então deixa ele de uma vez. E aí o Grêmio vai lá e coloca uma cláusula que faz os turcos não quererem mais. Isso aí é pra acabar com a pra acabar com a paz de espírito, o pouco que resta da paz de espírito do gremista. Cara, contra o Alavés também foi erro da direção, porque demoraram muito pra apresentar uma contraproposta. Agora, contra o Giresunspor, a direção do Grêmio pediu pra aumentarem o tempo de contrato, porque seria de apenas 5 meses, e eles aceitaram aumentar pra
15 meses, que seria 1 ano e meio. Tanto é que a direção do Grêmio renovou o contrato com o Jean. Ele agora tem 1 ano a mais de contrato, para que quando possivelmente ele retornasse da Turquia, ele não saísse de graça, porque daí faltariam só 6 meses e ele poderia assinar de graça com qualquer outro clube. Então tava tudo bem encaminhado e o Grêmio vai lá e coloca uma cláusula que, com todo respeito, mas é mínimo, porque a porcentagem que o Grêmio vai vir a ganhar a mais em uma venda futura de outro clube é muito pouca. Claro que vai saber, né? Eu tô falando que agora, mas quando vê naquela ocasião específica vai fazer toda a diferença. Mas, pelo amor de Deus, tá chato. Parece que não querem se livrar do jogador. Tá muito complicado. Parece que o sonho dessa direção é que segunda-feira que vem o GPR vá treinar no CT Luiz Carvalho, a gente passe uma borracha por cima de tudo isso e deu. E aí, jogador do Grêmio vai jogar aqui até 2025. O que tu pensa sobre isso, Gui? Não, já não basta o Jean Pipoca ser lento e preguiçoso, e ainda a direção vai lá e dificulta uma saída. Cara, já se mostrou diversas vezes que o cara não rende mais. O cara não tem vontade de ficar aqui. Se livra logo. É um peso a menos. Cara, foi o jogador que mais me irritou na história do Grêmio, te juro. Pois é, eu queria muito perguntar a tua relação com o Jean-Pierre. Tu acreditava no potencial desse jogador? Cara, o Jean-Pierre ali em 2019, ele elogia. Que ele mostrou que ele tem futebol. Ele mostrou que joga bem. Se ele quiser, ele joga. Ah, mas 2020 também, quando ele foi num Bem Amigos. Ah, ali no final. Né? Ali também, ele tava levando o Grêmio nas costas. O que irrica do Jean-Pierre? Jogador ruim não me irrica. Eu sempre falo isso. O que me irrica em jogador ruim é quem escala. É quem fica insistindo. Agora, jogador preguiçoso. O Jean-Pierre, ele já mostrou que tem futebol se ele quiser jogar. Só que ele é um cara que não mostra. Ele não corre em campo, ele é lento, ele troca em campo. É um pipoqueiro. Falando bem aqui, Eu acho que o Jean, ele quer ser aquele velho camisa 10 brasileiro. E talvez ele não tenha percebido que ele o quer ser um futebol Douglas. brasileiro evoluiu. Ele quer ser um Douglas. Exato. E talvez ele não tenha percebido que não tem espaço pra isso, que vai ser muito difícil ele encontrar um time que vai jogar pra ele. Não, mas aí que tá. Aí eu vou ter que me meter muito nessa fala do Gui Natividade, porque isso aí é uma coisa que se tem muita compreensão, né? Que o Jean-Pierre quer ser um Douglas, porque o Douglas era o quê? O cara do você recebe a bola, pifa e corre pouco. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Mesmo o Douglas corria. O Douglas, ele era o cara fanfarrão, ele dizia, não vou dar carrinho e tal, mas precisasse ele dava. Uhum. E ele provou isso em campo, cara. Ele realmente ia pra cima dos caras, ele aparecia, ele tava na ponta direita, tava na ponta esquerda. Ele era um cara muito participativo. Tem um gol de 2015, que foi o gol mais bonito daquela temporada. O Corinthians. Não, desculpa. Contra o Atlético Mineiro no Mineirão. Que o Grêmio sai trocando passes lá na defesa e o Douglas recebe lá na ponta esquerda e bate na saída do goleiro. Aquilo foi um show de movimentação que inclui o Douglas. Não é uma coisa como o Jean-Pierre fazia, que o Jean-Pierre gosta de fazer, que é recebe, toca e espera. O Douglas não era esse jogador. O Douglas pegava a bola, tocava e abria pro lado. Exatamente assim que ele faz esse gol contra o Atlético Mineiro no Mineirão. Ele recebe, toca no Juliano e já sai pra ponta pra receber de novo, por trás da defesa. O Douglas era um cara extremamente inteligente. Era um cara de muita movimentação. Não tô pintando aqui como um super craque, mas que foi muito importante sim na temporada 2015, 2016, até na 2010 lá, quando ele joga a primeira vez no Grêmio e que ele chega na seleção brasileira. Então, essa compreensão, e eu concordo contigo que às vezes o GPR tem de eu quero ser o 10 clássico, tipo Douglas, corre pouco e tal. Cara, nem o Douglas corria pouco. Só o GPR quer ser esse cara. Só que o Douglas achava os atalhos. E isso fazia parecer que ele não tava correndo tanto. Porque ele tinha uma visão, ele conseguia entender o campo como poucas pessoas entendem, como poucos jogadores entendem. Quando tu fala de visão de jogo, o Jean é um cara muito inteligente. Pra encontrar espaço e pra encontrar o passe certo pro adversário, ele é muito inteligente. Só que o que irritou muito o torcedor na temporada passada, e foi um dos pontos que me irritava também, e a gente até assistia com o Rada também ficava enlouquecido, é que o Jean encontrava o passe perfeito e parava. Fiz a minha função, é isso aí, gurizada, quando a bola chegar aqui de novo eu dou outro passe. Só que não. E tanto é que nas vezes em que o Jean jogou bem, tu via o Jean dando o passe e se movimentando pra encontrar mais jogo, pra encontrar mais campo. Nas vezes em que o Jean jogou bem, ele fez exatamente aquela movimentação. Só que nas outras vezes não, ele dava o passe, e dava passes perfeitos, a gente não pode negar, mas ele não seguia o jogo. Ele acha que fez tudo, fez o suficiente. Cara, eu não sei se ele tinha a visão que ele fez o suficiente. Enfim. Eu acho ele acomodado. Eu acho ele acomodado demais. Muito acomodado.
Tem esse gol que eu citei aí, o Lucas GTR falou, esse gol foi na final da Copa do Brasil lá no Mineirão. Não foi esse gol, tá? Tem um gol também, em 2016, que o Douglas faz contra o Cruzeiro. Na semifinal. Na semifinal. Que ele recebe também, mesmo estilo, sai jogando, aparece do lado direito, faz o gol de perna direita, inclusive. Mas esse que eu tô citando é que o Henrique Hall fala ali, ó, que esse gol contra o Galo rodou o mundo como sendo uma aula de contra-ataque, um golaço. Cara, é literalmente isso. E o que irrita no GPR, eu acho que vocês foram muito bem, né? E existem muitas comparações com o GPR e o Ganso. Eu acho essa comparação mais válida do que falar do Douglas, assim. Porque o Jean-Pierre e o Ganso, eles sofreram da mesma coisa, de achar que deu o passe, tá bom. Deu o passe, tá bom. O Ganso passou pela mesma coisa. Cara, quem viu o Ganso jogar ali em 2010, 2009, 2010, quando ele surge, o cara era, assim, ó, muito craque. Eu tinha certeza que ele ia ser o 10 da seleção brasileira tranquilamente por umas 2, 3 Copas. Porque ele tinha uma visão de jogo absurda. Ele batia de fora da área, fazia lançamento. Inclusive, quando surge Ganso e Neymar, eu achava o Ganso até mais bola que o Neymar. Claro que daí se comprovou que não, tá? Sim. Mas quando surge os dois, pô, o Ganso era incrível. Só que é o mesmo estilo do GPR, de querer agora, percebi, toquei e já fiz a minha. Cara, isso não existe no futebol de hoje, não existe já fiz a minha. Tu tem que estar o tempo todo participativo. Não é o caso do GPR. Talvez eu comparasse o estilo de jogo, mas a gente tem que concordar que o Ganso teve um auge maior. Nossa, e que não. um mercado maior Aí, também. aí, Total. Bem diferente do Jean-Pierre. Total. Mas esse... Aí, Fabiola, eu quero uma preocupação, tá? Chegou aqui uma mensagem do Júlio. Deixa eu ver aqui, ó. Júlio? Do Júlio Dias. Ele tinha colocado lá em cima. Macedo, me cobre depois, ok? Jean-Pierre vai jogar no Grêmio em 2022. Cara, Tu acha que existe essa possibilidade? Cara, do jeito que a situação tá sendo conduzida, a direção do Grêmio, toda vez que chega um interessado, fica colocando empecilhos totalmente questionáveis. Cara, porque essa, com todo o respeito, mas essa cláusula ali chega a ser deboche. A gente, a torcida... E claro, pouca gente não vai concordar com o que eu tô falando, e talvez eu até me inclua. Mas o Jean-Pierre, ele sai queimado daqui. E essa novela toda pra negociar ele acaba queimando mais ainda o jogador, porque vão achar que a culpa é dele. Mas na verdade não, o Jean já tinha a viagem agendada pra ir pra Turquia. Tava nessa agendado noite. hoje, né? Tava agendada a viagem pra essa noite. Então o Jean tava fazendo tudo certo. A direção bateu na porta do empresário e falou: meu, a gente precisa renovar pra ficar bom pro clube. Não negaram nada, aceitaram tudo. E daí agora a direção coloca um empecilho desses, me dá a entender que eles não querem liberar o jogador. Que eles não querem se desfazer. Que no fundo dói pra eles, porque não tem outro argumento. Tu ainda vê o GPR como uma possibilidade no Grêmio? Lá, pra mim, o Jean-Pierre já devia ter ido embora há muito tempo. Não tem mais nenhuma condição de ele ficar. Mas do jeito que tá, eu temo que ele fique ainda. Mas não tem... Cara, tu imagina o Jean-Pierre numa Série B. Só que se ele ficar, não vai ter espaço. Tu imagina ele numa Série B. E será que com uma mudança de esquema, tá? E aqui eu tô fazendo provocações. Não que eu acredite, tá? Mas com uma Mas eu mudança de acredito. esquema, como tanta gente fala, às vezes, de botar um 4-4-2, sei lá. Será que isso não ajudaria ele a jogar uma bola? Eu queria muito isso ano passado pra ele poder... Tu acredita nessa possibilidade, Aham. Fabiola? Cara, eu acredito no futebol do Jean-Pierre. Vão me crucificar agora, mas eu acredito. Não no Tá aí Grêmio. o corte. Eu acredito no futebol Não, de vão me Bomba! crucificar de todas. Não fazem Bomba. isso, teacher. Quem ouviu, ouviu. Mas assim, ó, não no Grêmio porque não tem mais clima. Ele precisa mudar os ares dele. Eu acho que ele consegue, assim, entendendo algumas situações, abrindo um pouco a cabeça pro novo futebol. Eu acho que ele vai conseguir desempenhar muito bem a função dele. Talvez não no Grêmio. Se mudasse o esquema pro 4-4-2, talvez sim, só que não tem mais clima, não adianta. Ele vai pegar na bola, a torcida vai ficar enfurecida se ele errar um passe, vai sair vaiando. A comissão técnica no passado não apoiou nele, porque não apoiou ele, não deu a chance pra ele, não deu a sequência pra ele. Por motivos da comissão técnica, também não vou julgar. Mas agora na Série B querer colocar ele pra jogar, também não vão, sabe? Não fizeram antes, então vão fazer agora. Te compromete, Gui. E aí? Cara, Fábio, eu acho que futebol ele pode ter. Mas se ele não quiser, é isso que tá a questão. Um cara como o Gago vai fazer diferença como o Gago esquema tático se o cara não quer. Se o cara não mostra vontade, se o cara não corre. Então o que adianta ele ter futebol? Tá, ele pode ter. Só que ele não mostra vontade, esse que é o problema do Jean-Pierre. Então, não tem, como a Fábio falou, não tem clima. Perfeito. A questão é não ter clima.
Quer comprar tua bebida preferida de maneira rápida, com economia, frete grátis, sem taxas e cancelamento de graça? Chegou a Sempre em Casa, o mais novo clube de assinatura da Ambev. Aqui na descrição tem o link da parceria entre Rádio Pachola e Sempre em Casa. Vale muito a pena dar essa moral aqui pra gente. Estúdio F, effi.com.br, DNA Gaúcho, solarizando o Brasil. Banrisul, se o IPVA de 2022 está atrapalhando seu sono, conte com o Banrisul para dormir melhor. Você pode parcelar o IPVA em até 12 vezes e ainda conta com taxas reduzidas. É só entrar em banrisul.com.br/IPVA para saber mais. KTO.com, tira essa lá para dar uma brincada e fazer os teus palpites. Quer saber mais? Chama lá no Insta da @KTO_Brasil. Usa o promo code PACHOLA para ganhar 20% em cima do teu primeiro depósito. E Hub 23 Food Hall, o primeiro food hall de Canoas, seguindo todos os protocolos de segurança, como estacionamento das mesas, álcool em gel, capacidade reduzida. Hub 23 é um lugar muito massa para você tomar uma cervejinha e curtir uma gastronomia muito legal, tá? Então segue lá no Instagram, @Hub23 Food Hall. Lá tem Maria Coxinha, tem Cachorro do Bigode, tem Mr. X, é pet friendly, dá pra fazer piquenique. Tem samba também nos domingos, é muito, muito legal o Hub 23 Food Hall. Seguinte, Gui. 9 horas, exatamente, 9 horas em ponto. Quero saber, gostou de fazer o Papo Pachola, cara? Gostei demais, cara. Pra mim é uma honra. Como eu falei, é um prazer imenso ficar aqui na rádio. A rádio que eu acompanho todo dia. Eu trabalho de qualquer lugar de casa. Vejo sempre regação, o papo. Então, cara, foi um dos dias assim, não sei nem como descrever. Eu espero que uma próxima vez eu esteja aqui no Redação. Que eu sou time Redação. Que isso? Ele sempre posta a redação melhor que o papo. Isso. Sou Vamos time, saber, hein? Vamos saber. sou time Redação, mas tô no papo. Enfim, é hipocrisia. E aí eu venho aqui pedir Dedé, né? Eu venho aqui pedir Dedé no Grêmio. Tu quer o Dedé no Grêmio? Ele quer o Dedé? Num dia eu me pedindo o Clebão, no outro dia o outro pede o Dedé. Não, eu vou enlouquecer, gurizada. Só pelo salário. Vocês vão me enlouquecer. Ele viria só pelo salário, hein? Ai, meu Era Deus do céu. tentador. Azogui, cara, assim, ó, eu vou falar pra ti, mas isso se estende a todos os nossos membros, a toda essa galera que nos acompanha sempre. É sempre um privilégio ter vocês por aqui, é sempre um privilégio a gente criar, inclusive, uma amizade, assim, com a nossa audiência. Tem uma galera que sempre comenta, assim, cara, que a gente, quando não aparece, a gente sente muita falta, né? O próprio Henrique Rau, quando não aparece, o Gabriel Fleck, tu, quando não aparece, o Flávio Roberto do Prado, o Hélio de Libertário, toda essa galera, né? O Bea Leal, toda essa galera, a gente sente falta, né? Então vocês são muito importantes pra nós, é realmente muito legal te ter por aqui, espero que isso possa acontecer mais vezes e realmente ficamos muito felizes com a tua presença, tá? Espero que tenha gostado bastante. Agradeço. O Samuel Werner Magro falou, professor, manda um abraço pro Gui. Então tá aí Meu um tio? abraço. Meu tio? Quer mandar mais abraço pra alguém, cara? Cara, o pessoal da minha família aí, minha tia, minhas irmãs, meus irmãos, todo mundo tá acompanhando aí, mandei bastante, divulguei a live aí. Que bom. Sempre divulgando o trabalho aqui de vocês. Que bom, cara. Fico muito feliz, muito honrado, tá certo? Fábio, gostou do programa hoje? Adorei. Muito obrigada pela presença, Gui. Sabe muito de futebol, sabe muito de Grêmio. Sempre que quiser a gente tá aqui. Pena que ele é do time da Redação, né? Vai, essa aí me quebrou. Mas agradecer também toda a audiência. Hoje, agora sim eu posso falar que sextou, professor? Sextou. Sextou. Pena que, né, a gente tá... Vou ficar meio off, né, esse final de semana. Não vou beber nem nada do tipo. Tá bom. Mas é isso, prof. Valeu pela companhia essa semana. Valeu, semana valeu. que vem tem mais. Gui, tamo junto. E é isso aí, fiquem bem, pessoal. Vamos tentar desopilar neste final de semana, porque é o último sem jogo do Grêmio. É isso aí. É isso, e até a próxima. 9 horas, 2 minutos. Um abraço especial pro Jean Dias, Zeca Miglioranza, Henrique Rau, Samuel Werner Magro, Cristiano Silveira Cardoso, toda essa galera que esteve conosco hoje aqui nesse Papo Pachola do dia 21 de janeiro. Sigo na apresentação do Papo na próxima semana também, enquanto estamos... o Passarinho está de férias, tá? Depois saiu eu de férias. Aí eu já fiz... Nas 2 primeiras semanas do ano, fiz o Redação no lugar de César, nas férias dele. Agora estou fazendo papo no lugar do Passarinho, que está de férias. Depois saiu eu de férias também. Preciso dar uma aproveitadinha. Espero que todos vocês fiquem bem, tenham um ótimo final de semana, tá certo? Voltamos na segunda-feira, às 8 horas da noite, com mais um Papo Pachola. E também tem na segunda-feira, 1h30 da tarde, o Redação. Se inscrevam no canal, sejam membros, deixem like, fiquem bem. Muito obrigado pela audiência de todos. Até a próxima. Tchau! Somos a Rádio Pachola, a maior web rádio independente do sul do Brasil. Oferecemos uma cobertura com profissionalismo, seriedade, mas acima de tudo, muito amor à camisa. Estamos com o Grêmio aonde o Grêmio estiver, celebrando a sua história e acompanhando os novos desafios.
Nosso trabalho é repercutido na imprensa esportiva nacional e contamos muito com o apoio do Povo Azul. Diariamente, levamos informação a mais de 400 mil seguidores na web, distribuídos em 6 diferentes canais. Todos os meses, a Pachola alcança um público crescente, engajado e fiel, mais de 30 milhões de vezes. Com a web, levamos o Grêmio para os 5 cantos do planeta e temos muito orgulho e paixão pelo nosso trabalho. Já pensou em valorizar a tua marca na nossa programação e ter acesso a esse universo de seguidores? Vamos construir juntos uma solução para o teu negócio?